Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Hoje nós chegamos ao último episódio da série Encontros com Jesus. Eu quero encerrar esta nossa pequena série de reflexões lendo um texto muito interessante da Palavra de Deus, que está descrito em Lucas capítulo 24, quando dois discípulos são encontrados por Jesus, quando iam sentido à aldeia de Emaús. A essa altura da história, Jesus, que havia sido morto, já havia ressuscitado. Mas esses discípulos ainda não sabiam disso. Não conseguiram conectar os fatos, os últimos acontecimentos, a visão das mulheres, a mensagem do anjo que as recebeu, e eles estavam indo sentido à aldeia de Emaús, entristecidos, desencorajados, sem esperança. Mas num dado momento da história, Jesus os alcança ao longo da sua jornada e começa a interagir com eles, perguntando sobre o que exatamente eles estavam falando, e eles abrem o coração para Jesus. Eles dizem que o mestre havia sido traído e haviam matado Jesus. E então Jesus exorta aqueles dois discípulos, apontando para o fato de que as coisas deveriam acontecer exatamente daquele jeito. E como o Antigo Testamento, o texto da lei, falava a respeito do sofrimento do servo sofredor, era necessário que todas aquelas coisas acontecessem. E então, depois de uma longa conversa, eles estão se aproximando da aldeia de Emaús e Jesus, ainda não reconhecido por eles, faz menção de querer continuar a jornada. Eles insistem para que Jesus fique com eles. A jornada foi longa, eles estão cansados, e o dia já está chegando ao fim, a noite se aproxima. É hora de se proteger, de descansar, de ficar a salvo dentro de casa. Jesus então consente e fica com eles. E é muito interessante que, enquanto comiam, Jesus toma o pão, parte, dá a eles. É como se aquilo que impediam os discípulos de reconhecer o Senhor fosse desfeito. E eles reconhecem o Senhor. Eles ficam maravilhados porque foram encontrados por Jesus. O Mestre está vivo, a esperança voltou. É importante comunicar aos demais discípulos acerca desta notícia que traz esperança. Aqueles discípulos que entraram para casa, para dentro de casa, porque estavam cansados, agora estão animados. E eles imediatamente voltam para Jerusalém para contar aos outros discípulos que tiveram um encontro com Jesus. Chegando ali, eles dizem, e então queimava o nosso coração ao ouvir Jesus nos ensinar as Escrituras. Meus irmãos, esses dois discípulos foram encontrados por Jesus num momento muito dramático de sua história. Eles estavam desanimados, sem esperança, sem saber o que fazer. E quando Jesus os encontrou, as suas vidas foram completamente transformadas. O cansaço foi deixado de lado e o ânimo, a alegria, o entusiasmo tomou conta da vida deles, a ponto de não conseguirem guardar para eles mesmos a alegria dos últimos acontecimentos. Jesus está vivo, Jesus estava conosco. Eu fico pensando como é exatamente assim que nós reagimos ao sermos encontrados por Jesus. Quando o Senhor Jesus caminha conosco, a nossa vida se enche de esperança. Eu fico pensando como os efeitos desse encontro com Jesus podem ser também percebidos na nossa vida. Quando por Jesus fomos encontrados, nosso coração se enche de alegria, de esperança, e não conseguimos guardar para nós mesmos a alegria de saber que o nosso Senhor vive. E sentimos a necessidade de dizer às outras pessoas que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Hoje nós estamos encerrando essa pequena série de reflexões. E eu quero convidar você para que pense a respeito do dia em que você foi encontrado por Jesus.
a alegria que tomou conta do seu coração. E como essa alegria não apenas pode, mas precisa ser compartilhado para outras pessoas. Os discípulos no caminho de Emaús voltaram para Jerusalém, porque no caminho para Emaús foram encontrados por Jesus. Nós, em algum momento da nossa vida, também fomos encontrados por Jesus. Encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira esperança, e nós não podemos guardar esta boa nova para nós mesmos. Portanto, eu quero convidar você e desafiar você a compartilhar com as outras pessoas como e quando você foi encontrado por Jesus. E eu quero orar para que esse momento de compartilhamento de histórias possa abençoar a vida das pessoas que vão ouvir o seu encontro com Jesus. Ao longo desses últimos devocionais, nós falamos de várias pessoas que foram transformadas, curas, libertações, e aqui, de maneira muito especial, a esperança volta a fazer parte da vida dos discípulos. Agora é o nosso momento, é a nossa chance de dizer às pessoas como Jesus nos encontrou e como isso mudou completamente a nossa vida. Que Deus nos ajude, que o Senhor use a nossa vida para que, ao dizermos às outras pessoas como nós fomos encontrados por Jesus, elas também sejam por Jesus encontradas e tenham um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Por isso, eu quero orar, pedindo que o Senhor nos ajude na doce missão de comunicarmos às outras pessoas aquilo que um dia o Senhor Jesus comunicou a nós, as verdades contidas na palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque de fato o Senhor caminha conosco. Te agradecemos porque estávamos perdidos e fomos encontrados, e o Senhor fez brotar no nosso coração a verdadeira alegria e esperança de servir ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Deus, a comunicarmos estas verdades, ó Deus, que trouxeram esperança ao nosso coração. Nos ajude a contar para as outras pessoas como fomos encontrados pelo Senhor e como a nossa vida foi completamente transformada. Deus, usa a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, para que sejamos, ó Deus, de fato, testemunhas do Senhor, fiéis, testemunhas de tempo integral, para anunciar, ó Deus, que de fato o Senhor Jesus nos encontrou e a nossa vida foi transformada, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Como eu disse, esta série Encontros com Jesus, ela termina hoje, mas o Café com Bíblia continua. E eu espero contar com a sua companhia amanhã, no mesmo horário. Que Deus te abençoe, um forte abraço, que você tenha um ótimo Café com Bíblia. Tchau!